Reforma tributária judicial. Todo mundo quer reforma, a doutora Ali falou agora, né, a doutora Suzana, que precisamos de uma reforma. Agora então todo mundo que é candidato vai fazer a reforma. Eu acho que a nossa geração, né, porque eu sou da geração de vocês, não de alunos assim, aqueles de cabelo branco, né, esse pessoal mais jovem, né, a gente não vai ver a reforma, não aquela que a gente quer, né? Porque o que é que acontece? O povo quer reforma tributária, vai baixar tributo, simplificar. Não vai baixar carga tributária porque se gasta muito. Executivo, legislativo, todo mundo sabe o que acontece, medidas provisórias, diz que vai sair, não acontece nada. E o judiciário? O judiciário vem fazendo uma reforma tributária verdadeiramente. E é isso que a gente tem que refletir. Até onde ele tem legitimidade, se o que ele está fazendo realmente está reformando, e se o que está sendo feito, nós, porque veja, bem ou mal, a gente votou lá no deputado, no senador, no presidente, etc. E a gente achava que ele tinha as ideias mais ou menos parecidas com a gente, né? Mas data veníssima, o que eu quero trazer para vocês são reflexões, não significa nenhuma crítica ao que está acontecendo, mas o que está sendo feito lá combina com o que eu estou pensando cá? E aí vem a seguinte questão. A gente tem algumas coisas que já há algum tempo a gente vê a palavra do ministro Sepúlveda Pertence, né, falando que na realidade tinha muita lei feita de forma inconstitucional de propósito. Por quê? Porque eles sabiam que não se ia a juízo. E aí tem várias outras pessoas que, se você catalogar, ele também dizia o seguinte, ó, no Código da Vida também, Saulo Ramos diz, né? Quando eu era lá do Costor, o pessoal levava lei inconstitucional, então, ou seja, existia uma certa vontade de fazer a lei, mesmo sabendo que era inconstitucional, para arrecadar e ela atingir o seu objetivo. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é o que foi dito aqui. O ministro dizendo no voto dele, o que temos para o futuro deste tribunal é o barateamento da modulação. Quando é que é feita e como, a favor de quem é essa modulação? Os contribuintes do Fundo Rural estão esperando até hoje, né? Muito bem. Poderes independentes e harmônicos, os três poderes funcionando, e até então nós tínhamos o quê? O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, aplicador da Constituição, e aí começou-se a reclamar da judicialização. Ora, tem muita ação, o Brasil tem mais ação do que tudo, porque está tudo na Constituição. Quando fizeram lá na Constituição, é porque se tinha ideia, se botar na Constituição mexe menos, não adiantou, né? Já temos não sei quantas emendas constitucionais, a última vez está em 90 e pouco, eu não sei se já aprovaram mais depois da última vez que eu olhei, né? Tudo bem. E aí a preocupação já é assim, precisamos acabar com os recursos. Não, precisamos acabar com a fonte de onde se originam essas ações, porque o contribuinte não gosta de litigar. Advogado, por incrível que pareça também, não gosta, principalmente hoje, diante da insegurança. Hoje, quando chega um cliente que diz para a gente, doutor, eu vou ganhar, vou perder, só Deus sabe. Reze, vela de 7 dias, para ver se ajuda você e a gente aqui, porque você também está trabalhando na insegurança jurídica. E aí começamos a ver o ativismo, o protagonismo do judiciário, proatividade nos julgamentos, tem vários termos aí. Existe. E com isso eles estão impactando todo o sistema tributário. Ele está virando legislador? Essa pergunta eu quero deixar para vocês refletir, né? Tudo bem. Quem diz isso, né, que advogado, eu sou prevenida e cautelosa, é o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. Já lá em 2008, na posse do ministro Gilmar Mendes, o Celso de Mello, ele já dizia que havia um ativismo, sim, porque o judiciário não pode se reduzir a uma posição de pura passividade. O Poder Judiciário tratando os comportamentos estatais ofensivos à Constituição. Então, lá em 2008, ele já reconhecia esse papel. E quando é para você ter direitos dos cidadãos reconhecidos, é justificável o ativismo. Mas quando ele não se limita só a isso? Aqui nós temos o ministro Fux, lá em 2016, no 10º Encontro Nacional do Poder Judiciário, que ele diz o seguinte:
Aparentemente, a questão suscitada pelo jornalista, Fux afirma haver temas como o aborto, sobre os quais o judiciário não tem capacidade institucional para solucionar. Eles deveriam caber ao parlamento, que não quer pagar o preço social de decidir. E veja, nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior, porque não devemos, depois da investidura, satisfação absolutamente a ninguém. Então, isso, segundo o ministro, justificaria esse ativismo dele. E vamos lá para o ministro Barroso, recentemente, em 2015, lá na conferência em Nova York, onde ele disse que os papéis do judiciário eram contramajoritário, representativo e iluminista. E aí ele diz, o papel representativo, quando atuam para atender demandas sociais que não foram satisfeitas até que hora pelo Poder Legislativo. Claro, se entra com a ação, o judiciário tem que responder, ele está sendo demandado. Mas até onde está indo essa decisão e se existe limite para isso? Aí ele vem, que também o judiciário deve exercer o papel iluminista. E o que é que significa o iluminista? Eu imagino que seja algo lá dos iluministas da França, etc. Mas ele diz aqui, em situações excepcionais, o papel iluminista é qual? Devem promover, em nome de valores racionais, certos avanços civilizatórios e empurrar a história. São decisões que não são propriamente contramajoritárias, por não envolverem a invalidação de uma lei específica, nem tampouco são representativas, por não expressar necessariamente o sentimento da maioria da população. Bom, isso também é para vocês refletirem. Bom, quem critica isso? O próprio ministro aqui. Tá? Ele diz o seguinte, o ativismo judicial é perigoso porque permite ao juiz ultrapassar o limite da legalidade e impor suas convicções pessoais em seus julgados, provocando insegurança jurídica. Para ele, autorizar esse tipo de prática equivale a dar um cheque em branco ao magistrado. Isso que está dizendo é o ministro. O ministro avaliou ainda que o magistrado, ao colocar o senso pessoal de justiça em seu trabalho diário, gera decisões díspares e desencontradas. Isso provoca insegurança jurídica e traz a falta de previsibilidade das decisões judiciais. Ele parece que adivinhou o que eu estava pensando. Para ele, a falta de segurança a respeito da resposta do judiciário às demandas que chegam diariamente aos tribunais e o excessivo protagonismo em relação aos demais poderes é sinal de atraso. O judiciário, sendo protagonista, mostra que o país não está bem. Então, a gente tem que refletir sobre isso. Tudo bem. Aí vamos analisar. Isso na prática, como é que está acontecendo? A gente tem uma primeira reforma lá em 92, onde foi mudada a sistemática tributária. Ou seja, contribuições se distinguem dos impostos e podem ter as mesmas bases de cálculo e fatos geradores. Será que as contribuições se distinguem dos impostos? Claro, você vai me dizer, doutora, ela não sabe que contribuição é para previdência, aquele negócio. Aí ficou todo mundo achando, acho que ela não sabe nada. É isso que a gente vê na prática? Não. Contribuição hoje é igualzinho imposto. E sendo imposto, ele não poderia ter a mesma base de cálculo. Quem diz isso é a Constituição, 154.1. Lei complementar, imposto não previsto no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador base de cálculo. E a partir daí, o que foi que aconteceu com as contribuições? Exatamente porque as contribuições, elas não tinham que ser repartidas com os estados e municípios. Eu não digo que é certo ou correto, precisava arrecadar, etc. Mas, quando isso aconteceu, nós tínhamos a impressão de que as contribuições seriam destinadas efetivamente para... E aí você tem IPI, ICMS, tudo com a mesma base de cálculo, tudo o mesmo tributo, a mesma coisa. E aí, de 92 para cá, como é que está essa arrecadação? De 3.590, hoje já estamos em 209. Ou seja, as contribuições efetivamente atingiram o objetivo que era de arrecadar. A não cumulatividade de contribuição foi ilusão. Todo mundo está esperando até hoje dizer, não é não cumulativa? Seria, na prática, não é. Muito bem. Então, as contribuições foram consideradas tipo de a mesma base de cálculo, ficou podendo, elas viraram imposto na prática e tudo começou lá com aquela decisão. Guerra fiscal.
que é que aconteceu com a questão da guerra fiscal? O Supremo vinha declarando inconstitucionais e aí vem aquela coisa, né? A empresa vai se situar naquela cidade porque tinha uma lei aprovada, foi dado incentivo, ele correspondeu, fez investimentos, criou empregos, etc. E depois começou a dizer que aquela lei era inconstitucional porque não obedecia o CONFAS. Bom, depois de muito julgar, não tantos, porque hoje já se diz que é uma repercussão geral, ou diz que é uma súmula vinculante, basta um caso ser julgado, mesmo que o julgamento seja de 6 a 5, já serve como a jurisprudência consolidada, né? Foi feito aqui o quê? Uma proposta de súmula vinculante. E aí o Supremo iria legislar sim, por quê? Porque havia a omissão do Congresso em legislar. Tá? Aí veio o seguinte, o presidente do Supremo recebe os governadores, naquela data. Depois o presidente do Supremo e senadores discutem a proposta de súmula vinculante. Que houvesse esse diálogo eu acho interessante, mas ninguém nunca me chamou como advogado, não sei se vocês foram, né? Chamados para discutir as propostas de súmula vinculante, né? Tudo bem. Aí nesse caso o legislador sentiu-se e resolveu aprovar a lei complementar, que eu não sei se resolveu ou não. Mas nesse caso haveria sim a decisão do Supremo que iria tentar resolver essa questão. Ou seja, ele iria legislar na omissão do legislador. Essa decisão eu achei muito interessante. Ela prevalecendo, e ela foi dada, não existe mais o princípio da legalidade para questões tributárias. Por quê? Lei pode delegar a fixação do aspecto quantitativo das taxas, quer dizer, o percentual, ao regulamento desde que fixado o mínimo e máximo na lei. Ou seja, vem uma lei e diz, ó, a taxa pode ser entre 200% e 100%. Aí fica o regulamento, podemos legislar. Isso aí, taxa é tributo, tributo segue Constituição, etc., né? Tá lá. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada a União exigir aumentar tributos sem que lei estabeleça. Se isso se aplica à taxa, poderá se aplicar para o ICMS, para o Imposto sobre a Renda, CSL, que impede. Tá? Isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Fundo rural. Esse é interessante. Era inconstitucional, 2 decisões, virou constitucional. Tá? É interessante porque aí muda a composição, muda o pensamento. E todo mundo diz, não, longos anos, de 2011 para 2017, ah meu Deus, 6 anos é um tempo tão grande. Bom, são reflexões. Tudo bem. E veio a resolução do Senado. Os contribuintes entraram com embargos e não foi dado efeito de modulação. Hoje, fundo rural é constitucional e não era inconstitucional. Só que tem um detalhe, quem vai pagar inconstitucional? Por quê? Porque, como foi declarado inconstitucional lá atrás, que o adquirente era quem faria a retenção e o recolhimento, a resolução disse que essa norma saiu do mundo porque foi declarada inconstitucional, e quando ele agora disse que é constitucional, quem é que paga? Então, você vê como essa questão de mexer no sistema tributário tem toda uma consequência, todo um arcabouço que é abalado. Né? Tudo bem, eu entendo que ninguém deve pagar, né? Nem o adquirente, nem o outro. E vamos agora ver o que é que o judiciário novamente vai dizer em cima disso. Essa é muito interessante. Todo mundo gostou, todo advogado está vibrando. Poxa, nossa, ela saiu lá de Pernambuco para dizer que não foi boa. Foi ótimo, eu também gostei. Já veio para os clientes, quem tem ação, quem tem ação, realmente. Né? E aí você vê o que é que o ministro Gilmar Mendes, lá no momento do julgamento, ele já disse que estava havendo uma reforma tributária judicial, sem medir exatamente as consequências dessa iniciativa. Implode-se o sistema tributário brasileiro. Um estímulo à criação de inúmeras teses tributárias a ocuparem a pauta dos tribunais. Ah, tem muita ação, o contribuinte gosta de ação. Claro! Agora é CMS do ICMS. Por quê? Porque nosso sistema tributário é baseado no sistema da tributação por dentro. Não digo que seja certo, mas todo tributo se em cima dele mesmo, em cima dos outros, etc. Com isso aqui,
foi desmontado todo o arcabouço da tributação por dentro. O próprio ICMS, você acha? A ICMS é 18, 18 nada, mas se manda ele mesmo, fica no mínimo em 23. Né? Muito bem. Isso aqui foi no voto do ministro, onde ele diz: consequência dos nossos julgados, chama atenção, com essas consequências desastrosas. O que é que o contribuinte fez? ICMS da base de cálculo contribuição previdenciária, já tem decisão, ICMS da base de cálculo do fundo rural, e retirar o ISS da base de cálculo do PIS/COFINS, retirar o PIS/COFINS da base de cálculo do RPJ-CSL do lucro presumido. E essa é interessante. Essa semana a Vara de Limeira já deu outra decisão em cima disso. Tá certo? Tá. A partir do momento que um tributo não pode... Você pode demais. Tá entendendo? Tudo fica aí. Não inclusão do crédito presumido do ICMS. Aí diz, o contribuinte adora, o advogado adora. Mas o fundamento é o mesmo. Se aplica para um, se aplica para os demais. ICMS da base FIS/COFINS. Essa ninguém vai gostar. Olha, lá ficou dito que o ICMS ele tinha que ser retirado porque não era do contribuinte, era do terceiro. Se era do terceiro, então é apropriação indébita, está aí. Negado habeas corpus, veja a consequência daquela decisão. Negado habeas corpus, por quê? Descontado ou cobrado, deixa de recolher tributo ou contribuição, responde pelo crime aquele que desconta ou cobra o tributo. E ficou isso aí. A partir daqui, qualquer tributo, entende que só IRPJ e CSL não, todos os outros que não forem pagos vão ser interpretados que é crime tributário automaticamente. Então veja como você mexer em algo, você saiu desestruturando todo e criando consequências terríveis. Então isso a gente precisa refletir em si. Aí ele diz que cobrado deve ser compreendido nas relações tributárias havidas por tributos indiretos incidentes sobre o consumo. Não possui relevância o fato do ICMS ser própria ou substituição, porquanto em qualquer hipótese não haverá ônus financeiro do contribuinte de direito. Esse foi o fundamento para tirar o ICMS da base de cálculo, o ISS da base de cálculo, o RPJ, do lucro presumido, todas as ações que estão entrando. Então, a gente precisa, naquela ação entrada com os embargos, a Fazenda pedindo, pelo amor de Deus, entra com efeito vigente, porque quando é a gente pode pagar. Quando é contra o Fazenda, vai dar uma perda de arrecadação de bilhões daquela lei que foi feita de propósito como sendo inconstitucional. Então, a gente realmente precisa rever a nossa estrutura tributária. Mas nem tudo é só confusão para a gente. Pau que bate aqui, bate lá também. Né? Chegou no auxílio moradia do juiz desembargador. Merece, acho justo, pelo amor de Deus. Nada contra isso, pelo amor de Deus. Né? Mas o que é que acontece? Receita Federal notificou contribuinte desembargador dizendo que incide porque não é indenização. Correto? Corretíssimo. A lei expressamente diz que qualquer acréscimo patrimonial que você ganha, incide. Eu tenho até um caso super interessante, o cliente morava em Recife e foi transferido para João Pessoa. Aí ele alugou o imóvel dele em Recife e alugou em João Pessoa. Sabe o que aconteceu? O que ele recebe de Recife é tributável, o que ele paga em João Pessoa não é dedutivo. Vamos querer regras legais, né? Inclusive, se puder botar alguma isenção também para honorário de advogado, eu vou amar. Né? Aí, veja só, Receita notificou. De acordo com comunicados, os magistrados devem apresentar a declaração certificadora até o dia 10 de outubro, se gastaram ou não com moradia. Peraí, é tributável ou não é tributável? Se ele é tributável e gastou com moradia, ele não é tributável. Né? Caso não faça, pagará, além de imposto, multa de 75% sobre os valores recebidos. A Receita Federal tem uma solução de consulta que diz exatamente isso. Embora a lei, ela diga expressamente, valores recebidos são tributáveis, salvo os que tiverem isentos da lei. E não existe lei isentando auxílio moradia. Não existe lei nenhuma. Tá? Lá no perguntando, ela diz que é tributável, salvo funcionário público. Por que não o funcionário privado? Porque para o funcionário público privado o auxílio moradia é renda tributável e para o outro não. Isso é também para vocês refletirem. E aí ela diz o seguinte, que nesses casos, se gastou efetivamente o funcionário público, não é tributável o auxílio moradia. De onde é que apareceu tudo isso? Né? Dessa decisão, onde o ministro Fux, numa medida cautelar ordinária, ele disse que
A magistratura federal, ajuda de custo. Que o auxílio moradia ajuda de custo. Ele não disse que era indenização, mas no corpo da decisão, em vários momentos, ele diz, fala assim, não, porque tem fins indenizatórios. O fim indenizatório é isento. Não, não é. Porque a lei do imposto sobre a renda expressamente diz quais são as isenções que são isentas. E essa não consta. Então terá que haver efetivamente uma decisão judicial dizendo sim, essa é indenizatória, como teve um texto de férias, etc., que a lei não dizia que era isento e o judiciário vem dizendo que é isento pela sua característica, que eu não estou discutindo o método, eu só estou mostrando o que está efetivamente acontecendo. Então, a partir dessa decisão, passou-se a considerar que todo mundo tem direito ao auxílio moradia, mesmo que tenha imóvel, que não tenha imóvel, que seja alugado, não seja alugado. E a Receita está notificando todo mundo. Né? A Loman diz que é isento, a Loman não diz que é isento. A Loman diz o quê? Que os magistrados terão ajuda de custo para moradia nas localidades que não houver residência. Não houver residência, tem direito. Mas pela decisão da ação cautelar, medida cautelar, todo mundo passou a ter direito. O que é que diz a Constituição? A Constituição diz que renda, e para mim a Constituição de renda, o vocábulo quer dizer acréscimo, incide imposto sobre a renda. Vou para o regulamento, eu sei para o regulamento, eu não gosto, mas tem base na lei, tá certo? Todas essas leis aí vocês vão pesquisar, diz, são tributados os rendimentos e quaisquer proventos ou vantagens, salvo os que estão lá no artigo 39, que não consta auxílio moradia. Então, a Loman não diz que é isento, aqui não diz que é isento, não existe uma medida judicial dizendo que é isento. Então, rendimento tributável. Mas, teve essa entrevista aqui, né, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele disse o seguinte, que houve um equívoco, eu mesmo estou muito tranquilo, porque tenho certeza de que isso resolverá administrativamente. Ele afirmou que houve erro da burocracia que graça o país, não é só a gente que reclama da burocracia. Em comunicado enviado aos embargadores, ele disse que não houve tempo hábil para a Secretaria da Receita tomar esse conhecimento. Por quê? Porque a Advocacia Geral da União ainda não publicou, mas ela deu um parecer onde dizia que tem característica, tem natureza indenizatória, vem daquela decisão do ministro Fux e, portanto, ela é isenta de tributação. Eu, sinceridade, eu já pesquisei meus livros, que a isenção tem que vir na lei, até aquele artigo lá do 70, que vocês sabem de qual é salteado, diz que se interpreta literalmente, quando é contra o contribuinte, todo canto está dizendo que é contribuinte. Né? Não, expressão literal, não pode estender. Nesse caso aqui, vamos aguardar como é que vai ficar, porque está todo mundo sendo notificado. Como é que está na prática? Liminares dizendo que não pode ser cobrado imposto sobre a renda, sobre auxílio moradia, que ele tem natureza indenizatória. Acho muito justo. O aluguel lá também que a pessoa paga, eu acho muito justo. Agora, vamos ter o mesmo equilíbrio de interpretação na hora de cobrar o tributo? Seria justo que tivesse. Eu acho que do jeito que está sendo mexido, vale a pena começar a pedir isonomia para os funcionários que não são de órgãos públicos também, ter isento, auxílios moradias, dedução de aluguel, eu acho que seria justo. Aí vem a nova lei, esse artigo 24 da lei de introdução, que merece uma reflexão, que diz: a revisão das esferas administrativa, controladora e judicial, quanto à validade de ato, contrato, etc., levará em conta as orientações gerais da época, vedado que, com base em mudança posterior de orientação, possa ser mudado. Muito interessante, na área tributária já tínhamos isso, inclusive no próprio CTN, mas até agora não está sendo interpretado favoravelmente a contribuinte. Essa semana mesmo eu fui despachar com o desembargador em Recife, coloquei para ele, ele olhou para mim assim como se eu estivesse falando grego: minha filha, peticiona por escrito para a gente vai examinar. E vamos sim examinar, fazer a petição por escrito, claro, para ver como é que se vai manifestar, porque se até um determinado tempo vem procedendo de uma determinada maneira, a questão da previsibilidade tem que ser respeitada, a segurança jurídica. Ou não, estamos no caos. Como eu acho que temos uma ordem jurídica, e essa ordem jurídica tem que ser respeitada, eu tenho esperança, né? Sempre a gente tem que esperar. Fé, com relação a isso, eu ainda não tenho mais, mas esperança eu sempre tenho. Porque se a gente não tiver esperança, não terá mais nada. Então, eu acho que tem que haver uma preocupação maior
com essas decisões que estão saindo, as suas consequências que podem afetar todo o sistema. Essa questão da tributação por dentro, ela é muito séria, porque ela vai desestruturar tudo, e não pode ser só para uma coisa, ou é para tudo ou não. E o contribuinte está com um problema hoje o seguinte: se ela existe, esse tributo que ele tem, não é dele. Se não é dele, ele ficar com ele, é apropriação indébita. Obrigada.